Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início então a aulas sobre tomar de decisão sob incerteza, né? 4, ok? Hoje vamos falar sobre carteira de investimento, né? E demanda por ativos de riscos, ok? Então vamos lá. Então a demanda por ativos de risco, a gente vai fazer aqui algumas simplificações para vocês entenderem a modelagem, né, desse contexto. Então, assim, vamos chamar RM, né, maiúsculo, de retorno esperado do ativo I no mercado de ações, ok? Retorno do mercado. E RT, o retorno certo do ativo sem risco, títulos públicos. Assim, a gente podia até falar de retorno esperado aqui, mas a gente vai ver que no caso dos títulos públicos, o retorno esperado é o mesmo que o retorno certo. Então, a gente já está chamando de retorno certo aqui mesmo. Ou seja, o retorno efetivo, né? No caso dos títulos públicos, a gente vai considerar que são ativos sem risco, logo o esperado é igual ao efetivo, essa é a ideia. Então eu já estou adiantando isso. E aqui a gente tem o retorno efetivo, com R minúsculo, do mercado, em relação ao ativo I. E o retorno efetivo do ativo sem risco, que no caso seria os títulos públicos, né? Como minúsculo também. Então essas aqui são algumas notações que a gente vai estar utilizando na aula de hoje. Aí tem essas condições. Uma eu já acabei de falar para vocês, né, que é essa ideia de que o retorno dos títulos públicos é garantido, ou seja, né, o retorno esperado do ativo sem risco é exatamente igual ao retorno efetivo, então não tem risco, né? O retorno esperado é igual ao efetivo, nesse sentido. Então, assim, pegamos os títulos públicos, que é o melhor exemplo para isso. Você já tem, por exemplo, juros pré-fixados, aquela coisa toda, então o risco não existe. Então a gente diz que ele não é que não existe, mas ele é como se não existisse, na verdade. Né? É óbvio que em algum momento pode ser que o governo dê calote, mas é raro isso, assim, não acontece assim com uma frequência tão grande. Então é garantido que você vai ter o retorno dos títulos públicos. Né? Então a gente considera esse como exemplo, então, de uma aplicação sem risco, né? Um ativo sem risco, tá? E assim, outra condição é essa de que o retorno esperado do mercado é maior que o retorno dos títulos públicos, é maior que o retorno dos títulos sem risco. Porque senão todos os indivíduos comprariam somente o ativo sem risco, né? Dado que os indivíduos são avessos ao risco, eles não comprariam títulos públicos, só comprariam ou melhor, desculpa, eles só comprariam títulos públicos, não comprariam nada do mercado. Por quê? Porque no mercado a gente vai ver que aí sim existe risco, né? Tem algum risco envolvido, no caso de ações, por exemplo, né? Pode haver perdas, inclusive. Então, assim, se o retorno que ocorresse no mercado fosse igual ou menor, né, que o que dos títulos públicos, não tem sentido, né, dado que as pessoas são avessas ao risco, não aplicar somente no ativo sem risco, dado que ele vai dar um retorno maior ou igual ao que tem risco, né? Essa é a ideia. Então, por suposição, isso aqui na prática é o que ocorre mesmo, os ativos do mercado têm retorno maior que os ativos sem risco, tá? Bom, então considere o seguinte, vamos considerar que um investidor ele vai fazer uma carteira de investimento na qual ele vai parte da sua renda, ele vai poupar, ele vai investir no caso, ele vai direcionar para carteira com risco e parte para carteira sem risco, ou melhor, para ativos com risco e ativos com risco, tá? E assim, então considere PI, né, uma fração de investimento que será destinado a ativo com risco, no caso, os ativos de ação, tá? Os ativos do mercado. E um menos PI, né, o resto dessa parcela, digamos assim, vai ser a porção que ele vai destinar então aos ativos sem risco, que seria, como a gente exemplificou, os títulos públicos. Então, dessa forma, a carteira do investidor, essa carteira hipotética, né, vai ser nesse aspecto. Ou seja, o retorno da cadeira vai ser
PI, ou seja, depende do montante que ele investiu na parte de ativos de mercado, vezes o retorno do mercado, mais um menos PI, o montante que ele investiu em títulos públicos, vezes o retorno dos títulos públicos, que são os ativos sem risco, tá? Vou começar a falar ativo com risco e sem risco, eu acho que é mais fácil. Então, PI, o montante de investimento em ativos com risco, vezes o risco do mercado, mais um menos PI, o montante de investimento em ativos sem risco, vezes o retorno dos ativos sem risco, o retorno dos títulos públicos. O que representa uma média ponderada, com certeza, sendo os retornos esperados dos dois ativos. Então, você tem uma média, né, entre os dois ativos ali, ponderada pela parcela que você destina a cada um deles, né, claro. Então, isso vai compor o teu retorno médio, né, se você está investindo uma parte em ativos sem risco e ativos com risco, você vai ter um retorno médio desses investimentos aí. Essa ideia é simples, é tranquilo, né? Então, o retorno esperado da carteira vai ser o seguinte, vamos tirar a esperança matemática, né? Dessa equação aí, que representa a carteira do nosso investidor hipotético. E aí vai ser a esperança de toda aquela expressão ali. É claro que vai ser a parcela do que eu investi no ativos com risco, vezes o retorno efetivo do mercado mais um menos PI, que seria a parcela que eu investo na carteira sem risco, vezes o retorno também dos ativos sem risco, ou seja, os títulos públicos, né? Mas assim, o retorno esperado, né? Aí, claro, eu boto as constantes para fora, que são as parcelas, né? No caso PI, e no caso o menos PI, só tiro a esperança, então, dos retornos, e nesse caso, retornos efetivos. Só que assim, a esperança do retorno efetivo é o próprio retorno esperado. Então, a gente volta para a equação original, tá? Então, a esperança da carteira vai ser exatamente essa média ponderada que a gente acabou de fazer aqui de novo, do que eu espero de retorno, vezes a parcela que eu investi no mercado, em títulos com risco, né? Ou melhor, ativos com risco, mais o menos PI, a parcela que eu invisto em títulos sem risco, em ativos sem risco, vezes o quanto que eu vou ter de retorno com os ativos sem risco, que é o RT ali, tá? Retorno esperado. A gente sabe que no caso de títulos públicos, né, de ativos sem riscos, o retorno esperado é igual ao efetivo, né, porque não dado que não tem risco. Ok, então montando a carteira, né, mas antes disso, vamos ver a variância então dessa carteira. Claro que a variância vai ter essa fórmula aqui, que vai ser então a esperança ao quadrado da média do retorno, que é o próprio retorno da carteira, menos a esperança do retorno, ou o retorno da carteira menos a média, né, que eu espero da carteira, ao quadrado. Né? Essa é a ideia. Então eu vou substituir as equações, o retorno da carteira, a gente tem aquelas equações representativas, né? Que no caso aqui o retorno da carteira vai ser o efetivo, né? Ou seja, a parcela π vezes o retorno efetivo mais a parcela de ativos sem risco vezes o retorno. E aqui tanto faz se eu botasse minúsculo ou maiúsculo do retorno dos títulos públicos. Menos a esperança. E aí sim a esperança vai ser aí a menos π vezes o retorno esperado da carteira de mercado, menos o menos π, o retorno esperado dos títulos públicos. Como o retorno dos títulos públicos é o mesmo, então eu vou cortar aqui e vou cortar aqui, né? E aí eu vou ter, então, que a variância da carteira, como vocês podem ver, vai ser nada mais que a esperança de π, que o π se manteve, eu estou isolando ele lá, né? Vezes a diferença do retorno efetivo do mercado menos o retorno esperado, né? Isso ao quadrado. Então, claro que vai ter alguma variância aí, dado que o efetivo e o esperado podem, né, sofrer uma diferença entre o que eu espero e o que realmente aconteça no mercado. Então, existe uma variância nessa carteira. Por que não existe no títulos públicos, no ativo sem risco? Porque, bom, o que eu espero é o efetivo, ou seja, não tem risco, deve dar exatamente, o efetivo deve ser exatamente o esperado. Então é o zero e só o que vai variar são as carteiras relacionadas aos ativos de mercado. Então, dito isso, lá, como vocês podem ver na equação, isolando o π, tirando o π ali de dentro, como está ao quadrado, vai ser π ao quadrado, vezes a esperança
dessa diferença entre o retorno efetivo do mercado menos o retorno esperado ao quadrado. Isso nada mais é que a variância do mercado, né? Então, olha só, a variância da carteira vai ser o quê? Pi ao quadrado, né? Que a gente retirou, isolou ele ali, ele saiu ao quadrado, vezes a variância do mercado, né? Então, ou seja, o que vai variar na carteira depende da parcela que eu vou investir no mercado, tá? Ou seja, em ativos de risco, vezes a variância do próprio mercado. Essa é a ideia. Se eu tirar a raiz, né, é claro que eu vou ter essa outra expressão. Ou seja, o desvio padrão do mercado, sendo o desvio padrão que a gente está aqui, né, utilizando como parâmetro de risco, né, digamos assim. Então, o desvio padrão do mercado é igual π, a parcela exatamente que eu invisto no mercado, vezes a variância do próprio mercado. Essa vai ser, então, a variância da minha carteira. Ou seja, depende só do que eu coloquei no mercado. Não depende de nada que eu coloquei em títulos públicos, que são retornos garantidos, digamos assim, sem risco, então ele não está variando, tá? A carteira vai variar só com aquilo que eu investi no mercado. Tanto é que a parcela está ali e o desvio padrão do mercado está ali, tá ok? Está aqui, ó. Temos então essa expressão aqui. Essa expressão nada mais é que a expressão que a gente estava utilizando até então para o retorno da carteira, né? É só lembrar, π vezes retorno do mercado, mais ou menos π retorno dos títulos públicos. Se a gente reorganizar essa equação, eu vou ter então que o retorno dos títulos públicos, que eu posso agora deixar ele sozinho ali, ele multiplica 1 ali na equação, e depois eu vou ter π vezes retorno de mercado menos π retorno de títulos públicos. Eu isolo π e eu vou ter então essa outra expressão que vocês estão vendo aí, que o retorno da carteira de mercado nada mais é que o retorno dos títulos públicos, que é fixo, mais a parcela que eu investi em títulos variáveis, se você quiser, ou títulos de risco, vezes essa diferença entre o retorno de mercado e o retorno de títulos públicos. Essa diferença, né, que eu suponho que é a mais, porque a gente botou isso como hipótese, né, que do mercado vai dar a mais, né, é o retorno da carteira no final das contas. Né. Vejam que vai ter uma diferença entre o que ocorrido no mercado e os retornos certos dos títulos públicos. Bom, a variância, se eu pegar lá a equação da desvio padrão, né, da carteira, eu tenho que o π, que é a parcela que eu invisto no mercado, pode ser representada pela razão do desvio padrão da carteira pelo desvio padrão do mercado. Quanto essa parcela depende dessa razão aí. A gente vai utilizar isso aqui, por isso que eu estou colocando aí. Por quê? Porque eu vou substituir o π ali daquela equação anterior, que está multiplicando a diferença do retorno do mercado pelo retorno dos títulos públicos, por desvio padrão da carteira sobre desvio padrão do mercado. Então eu vou ter toda essa expressão que vocês estão vendo aí. O que representa agora o retorno da carteira é parte o retorno fixo dos títulos públicos mais a diferença entre o retorno de mercado e o retorno fixo, né, dividido pelo desvio padrão do mercado vezes o desvio padrão da carteira. E isso aqui, né, é a expressão que a gente precisava, porque eu vou ter então o retorno da carteira dependente também do risco da carteira, que é esse desvio padrão da carteira que vocês estão vendo aí, né? O gama Czinho, C. Então, a reta orçamentária relaciona diretamente o retorno esperado e o desvio padrão da carteira de ativos, né? Que é da própria carteira. Então, assim, eu tenho então que essa parte eu vou considerar ela como fixa. A declividade da reta orçamentária que assume um valor constante, né? Então, essa diferença aqui a gente vai assumir que o efetivo, que eu espero, na verdade, do retorno do mercado, menos o retorno dos títulos públicos, que é dado, né? Ou que, se quiserem, né, dos ativos sem risco, dividido pelo desvio padrão do mercado. Esse aqui é o coeficiente angular, então, dessa reta aí. A variável principal seria o desvio padrão da carteira, né? E essa seria, digamos assim, a explicativa, né? E a explicada seria o retorno em si, né, da carteira. Ok, vamos ver isso aqui, ó. Vamos fazer mais um pouco de análise dessa expressão.
Essa aqui é a nossa equação. Vocês podem ver o quanto eu investi no mercado, quanto eu investi na... Agora, e aqui foi a equação que a gente organizou ela, né? Mantendo o retorno fixo, né, dos títulos públicos e a parcela que eu investi em ações vezes a diferença entre o retorno do mercado e o retorno de títulos públicos. Se o investidor não quiser nenhum risco, vamos fazer só. A gente podia ter feito isso antes, mas vamos fazer agora. Então a gente tem o que? Ele só investe em títulos públicos. Então a parcela de investimento do mercado é zero. Ele investe só em títulos públicos. É claro que a gente vai zerar aquela parte da equação e podemos ver que a carteira, o retorno da carteira, é necessariamente igual ao retorno dos títulos públicos, porque ele só investiu em títulos públicos, tá? Esse investidor que não quer nenhum risco. Agora, se o investidor fizer exatamente o contrário, seria outro extremo, em que ele investe só em ações, ele suponha que quer ter um retorno maior e está investe tudo em ações. É claro que aqui tem um risco, né? A gente sabe disso, mas se isso for verdade, então o PI ali vai ser igual a 1, né? E aí se você voltar lá na equação, você vai ver que o que zero agora é o retorno dos títulos públicos, que não faz parte mais da carteira. Então, nesse caso, também, além disso, dado que π é igual a 1, e a gente sabe que o risco da carteira é o desvio padrão, que é igual da carteira, que é igual ao π vezes desvio padrão no mercado, como π é igual a 1, então se iguala, né? O risco de mercado é exatamente o risco da carteira. Essa é a ideia, se caso eu investir só em ações, o que tem toda a lógica, né? E o retorno também, né? O retorno esperado da carteira, como vocês podem ver lá na equação, se o π for igual a 1, o zero, né? O retorno em títulos, dado que eu não estou investindo nada em títulos, então o retorno da carteira é igual ao retorno do mercado. Vocês podem ver aí. A carteira será somente de investimento em ações. Tranquilo. E isso, né, se ele botar toda a parcela só em π, ou seja, π igual a toda a parcela de investimento, né? Portanto, caso o investidor decida colocar parte agora dos recursos em cada um dos tipos de investimento, ou seja, em parte em ações, parte em títulos públicos, ou seja, parte em retorno variável, parte em retorno fixo, se quiserem pensar assim, né? Então ele vai ter a carteira localizada, o retorno da carteira entre, né? Vai ser maior que o de retorno fixo, mas menor que o de retorno de mercado. Tá? Vai estar entre um e o outro. Vai ser maior que o retorno que dá lá os títulos públicos somente, mas menor que a do mercado. Só seria igual ao do mercado se eu investisse só em ações, por exemplo. Seria igual a dos títulos públicos se eu investir só em títulos públicos. Como eu estou investindo parte em cada um, ele vai estar nesse intervalo, né, aberto entre retorno de títulos fixos e variáveis, digamos assim, que seriam os públicos e os do mercado, tá? Apesar que aqui eu estou falando isso, mas não é tão verdade. Tem títulos que podem ser variáveis dentro dos títulos públicos que dependam de variáveis como inflação, outras coisas. Então não é bem essa expressão. A expressão é entre títulos que são ativos sem risco e ativos com risco. Mas é claro, é mais fácil pensar os ativos com risco como ações, por isso que eu boto esse exemplo também. E vamos deixar os títulos públicos também como exemplo de ativos sem risco, tá? Para não confundir muito. Assim como terá um risco situado no desvio padrão, né, da carteira, no intervalo, onde é que ela vai estar no intervalo? Claro que ela vai ser maior que zero. Zero seria a variância dos títulos públicos, se não tem risco. O efetivo é igual, ou esperado é igual ao efetivo, o retorno, então não tem risco, né? Agora, ela vai ser maior que isso se você investir parte no mercado, né, em ações. Mas que é parte, então não dá exatamente o mesmo risco do mercado, porque você tem parte também títulos sem risco. Então vai ser menor. Então vai estar entre zero e o risco do mercado. Esse seria então essa sua carteira nesse intervalo aberto também, tá? Ok. Vamos ver agora em relação à análise gráfica. Aqui tem nossas curvas de diferença de um indivíduo avesso ao risco. E outra coisa, né? Ele é avesso ao risco e aqui dá para ver claramente que no caso do retorno é um bem. No caso do risco, o comportamento desse consumidor
é como se fosse um mal. Você quer reduzir o risco e aumentar o retorno, como a gente viu lá em micro 1. Né? Esse é o comportamento e essas são as equações de utilidade que representam esse comportamento entre um bem e um mal, digamos assim, tá? E aqui está a nossa reta orçamentária que a gente acabou de calcular. Ela está diferente porque ali naquela expressão que eu disse para vocês que era constante, eu botei P. E o P está certo ali na equação do risco. Ali. É uma reta, né, com coeficiente constante, que é o RT, ou seja, o retorno dos títulos públicos, o retorno que é dado, que é efetivo. E mais, aí sim, aí a gente vai ter o preço do risco, que é o quanto eu ganho por investir em ativos de risco, que é aquele pezinho ali, eu vou abrir ele de novo, mas foi o que a gente viu antes, vezes o desvio padrão da carteira, que é o risco da carteira. Então, veja bem, é uma reta que é onde eu tenho o preço de risco. É claro que esse preço vai ter que ser maior para mim aceitar mais risco. Mas a ideia aqui é que com essa restrição orçamentária eu posso otimizar, né, dadas as minhas funções de utilidade. Bom, isso tudo junto, né? Bom, lembrando aqui o preço de risco, que, como eu falei para vocês, é a diferença, então, retorno de mercado e retorno dos títulos públicos, dividido pelo risco do mercado, né? Pelo desvio padrão do mercado. E essa também é a inclinação, é o nosso P ali, o preço de risco, né? E essa é a inclinação também da nossa reta, né? Ok? Então, aqui, na análise gráfica, é claro que o indivíduo está otimizando, dada essa restrição orçamentária e tudo mais, é no ponto, então, em que, obviamente, a declividade da função utilidade é igual à declividade da reta, né? E aí ele vai ter o retorno ótimo que ele espera da sua carteira, então vai dizer o quanto que ele vai investir nela, né? Que ele tem de retorno e que ele aceita de risco, né? Que é ali o desvio padrão com asterisco, né? Que é o nosso gamazinho com esse asterisco, que seria o risco ótimo. Eu aceito a esse retorno, esse risco, dada a minha função utilidade. Essa é a ideia, tá? Então, como o retorno esperado se comporta como um bem, que eu falei para vocês, e o risco representado pelo desvio padrão é um mal, né? Esse é o comportamento, né? Você quer menos dele, não mais. Temos uma curva de diferença convexa com inclinação positiva, como essa que vocês estão vendo. Tá? E assim, é nesse sentido que aumenta o nível de satisfação do indivíduo. Ele está mais satisfeito com a curva que ele está otimizando, que é a curva U0, que vocês podem ver ali. Obviamente que ele gostaria da curva U2, ou seja, menor risco e maior retorno, mas não é possível dadas as condições de mercado, né? Dada a reta orçamentária que esse mercado lhe disponibiliza em relação aos retornos possíveis, tá bom? Bom, a escolha ótima se dá, então, como eu falei para vocês, quando a taxa marginal de substituição, ou seja, a inclinação, né, na curva de indiferença, que nada mais é que a variação da curva em relação ao risco dividido pela variação da curva em relação ao retorno, que vai me dar essa taxa marginal de substituição. Pode ser a derivada parcial também, se vocês quiserem, botei de modo discreto. E isso tem que ser igual à inclinação da reta orçamentária. A gente sabe que a inclinação é o coeficiente angular, é o nosso P, o preço de risco, né, que eu já expliquei para vocês ali em cima, ele que dá a inclinação. Quando essa inclinação for igual, obviamente a curva de utilidade vai estar encostando, né, na reta orçamentária, e a gente tem então nossa escolha ótima, nosso ponto ótimo, da escolha desse consumidor entre retorno e risco, tá ok, pessoal? É claro que aqui nessa disciplina, seria micro 3, né? Já considero que você passou lá para o micro 1, você já entende que esse é um processo de otimização e análise gráfica não é nem um pouco estranha para você nesse sentido. A diferença, é claro, um pouco é o comportamento dessa função utilidade que tem essas curvas, né, convexas de crescimento positivo. Ok, dito isso, ou seja, mas também a gente viu, né, isso que representa a análise quando se faz uma relação entre um bem, no caso aqui o retorno esperado, e um mal, no caso aqui o risco. Ok, vamos adiante. Então, aqui, pessoal, vamos fazer um exemplo de dois investidores, então, Marcos e Fabiano. Sendo Marcos mais avesso ao risco que Fabiano, ok? O que pode ser expresso por suas respectivas curvas de indiferença. Eles vão, na verdade, ter curvas de diferença que vão estar, digamos, representando esse comportamento diferente entre eles, né? Fabiano tem curvas mais altas e Marx curvas mais baixas. Isso significa que
Deste ponto de vista, com a mesma restrição orçamentária para ambos, eles vão otimizar em pontos diferentes, né? Aqui seria o ponto em que Marx escolhe sua relação retorno-risco, né? E aqui seria o ponto onde Fabiano escolhe sua relação retorno-risco. É claro que a gente pode ver claramente que Marx, por ter maior aversão ao risco, é isso que está sendo representado, ele escolhe então uma combinação risco-retorno mais baixa, né? Em comparação, é claro, o Fabiano, que escolhe uma relação risco-retorno num ponto mais alto, ou seja, ele aceita correr mais risco, por outro lado, por ganhar também uma taxa maior de retorno para correr esse risco. Já Marx já não é, ele é avesso ao risco também, são avesso ao risco, mas ele não é tanto assim, ele já prefere uma taxa de retorno e risco menor, como vocês podem ver aí. Vamos continuar a análise aqui agora. Espero não estar passando muito rápido isso, mas utilizando esse mesmo gráfico para fazer então algumas outras considerações. Então agora vamos, por exemplo, pessoal, e para utilizar o mesmo exemplo, inclusive considerar que Marx seja aquele indivíduo que está maximizando sua utilidade exatamente em cima do ponto máximo de investimento em ativos de mercado, ou seja, ele está colocando π igual a 1, lembram disso? Quando ele investe toda a parcela de investimento somente em ações. Ele compra tudo em ações do seu investimento. Ele teria esse ponto A aqui, que por acaso, não é por acaso, mas botei Marx ali como o retorno de mercado e também o risco de mercado. Bom, então ele tem o retorno de mercado e ele tem um risco exatamente igual ao retorno. Esse seria o risco da sua carteira e esse seria o retorno da sua carteira igual ao mercado. Por quê? Porque ele investiu tudo em ações. Vamos supor outro investidor que ele faça o seguinte, eu não vou dar nome a esse investidor, é só um exemplo, mas ele vai lá e aplica meio a meio. Não vou nem botar a curva de utilidade dele para não deixar tão poluído o gráfico. Mas vocês já entendem que se ele botar metade em ações e metade em títulos públicos, que é sem risco, ele vai ter um retorno menor que o retorno de mercado e ele vai ter um risco menor. Provavelmente no meio intermediário, nesse ponto B. Ok? Aí seria um investidor que ele é meio a meio. Investe metade no mercado e metade. Por que meio a meio? Porque o P é igual ao meio, né? Então 1 menos π vai ser igual a meio também, então metade vai para o mercado e metade vai em títulos sem risco. Nesse caso, o retorno da carteira vai ser menor no ponto B, mas também o risco dele vai ser menor. Agora vamos supor o Fábio. Pô, mas o Fábio, como é que ele vai investir? Ele vai investir mais do que a 100% em ações? Vai. Nesse caso aqui, a gente considera que ele fez uma alavancagem. Ou seja, ele não só investiu o dinheiro que ele tinha para investir dele, como ele também pegou empréstimo num banco, e a gente chama isso de alavancagem, para aumentar os seus investimentos ainda mais. É claro que isso vai levar ele a um ponto de maior risco, né? Óbvio que o ponto do desvio padrão dele é o de maior risco em relação aos anteriores, ao ponto A e ponto B, mas por outro lado ele espera com isso ter o maior retorno possível, né? Provavelmente ele espera com isso pagar os custos que ele teria então com o empréstimo e ainda ter um ganho positivo maior, digamos assim, é claro. Então o Marx seria o nosso exemplo de alavancagem no mercado. Okay? Eu não falo, desculpa, o Fabiano, né? As pontes de alavancagem no mercado. Depois vou mudar esse nome do Fabiano para Adriano, alguma coisa assim, porque daí já posso usar RA e desvio padrão A também, para dizer que foi alavancagem. Não sei se é. Mas vocês entenderam, né? Que o RF e o desvio padrão F ali está acima, né, do mercado. Ou seja, ele conseguiu, então, aumentar o seu risco com alavancagem financeira, tá bom? E é possível isso. Desculpa. Vamos continuar nossas análises, né? E vamos avaliar os ativos de risco. O indivíduo tem sua utilidade afetada com relação à variação de sua riqueza total, e não necessariamente de um único ativo I específico. Portanto, é interessante avaliar esse ativo em si, como é que a tomada de decisão se dá em relação a ele e a todo o mercado, é claro. Portanto, é interessante avaliar o ativo se relaciona com os demais ativos do mercado. O método para avaliação pode ser obtido com a seguinte expressão. A gente não vai entrar nos pormenores também, nas questões estatísticas, mas a ideia em si
de beta I, sendo o I um ativo qualquer do mercado, né? A gente pode avaliar esse beta I com uma avaliação do risco do ativo I em relação ao mercado, tá? Então, assim, seria então como se eu pegasse o nível de risco do ativo I e dividisse pelo nível de risco do mercado de ativos como um todo. Isso aí seria o beta I. Então, ele estaria me dando o quanto é o nível de risco desse ativo em relação ao mercado. Ele é calculado estatisticamente através da covariância do retorno desse ativo em relação ao retorno do mercado dividido pela variância do mercado, tá? Só que, óbvio, aqui a gente não vai entrar nos pormenores dessa estatística, mais ou menos essa é a expressão, né? Obviamente, com o curso de estatística, facilmente vocês cheguem nessa expressão para entender esse betazinho estimado aí. É o que a gente não vai fazer agora, porque nossa aula tem mais o intuito de interpretação desse coeficiente em si, tá? Onde então o retorno de I é o retorno do ativo I, claro, né, e o retorno de mercado, como eu já expliquei antes. Então, essa relação que a gente está analisando aqui. É claro que os resultados possíveis podem ser já interpretados. Se beta-I, né, o betazinho, for igual a 1, claro que o ativo representa exatamente o mesmo nível de retorno dos demais ativos em risco médio do retorno do mercado, né? Não dos demais ativos do mercado, mas do retorno médio do mercado, digamos assim, né? Então, se ele teria o mesmo nível, obviamente que a expressão seria igual. Se for menor que 1, é claro que ele tem um nível de risco menor que o mercado. E se for maior que 1, então o ativo apresenta um nível de risco maior que o mercado. Então, isso já é uma análise do grau de risco, né, digamos assim, desse ativo, o ativo I, hipotético, em relação ao mercado de ativos de risco como um todo, tá? Então, dito isso, vamos avançar mais um pouquinho. Então, para encontrar equilíbrio no mercado de ativos de risco, é necessário fazer o ajuste de risco, né? E aqui é importante que vocês vão entender melhor aqui, o ajuste de risco. O que é isso? É mais ou menos o retorno de risco, né? Seria essa ideia. E para isso, vamos redefinir o preço de risco para o mercado de ativos como um todo. Vamos lá. O preço de risco é esse, a gente já viu, né? Na expressão lá da declividade da reta orçamentária da carteira que a gente montou, tá? E o risco do ativo I é obtido multiplicando então esse o grau de risco, né, que é o beta I do ativo, pelo risco do mercado, que é na verdade o desvio padrão do mercado. Assim, o risco total do ativo é beta I vezes desvio padrão do mercado. Esse seria o risco total do ativo, tá? O risco total do ativo. Ok. E para obter o custo total do ativo, é só multiplicar o risco total, que é essa expressão anterior, né, beta I vezes desvio padrão do mercado, pelo preço de risco, que também está lá anterior, o preço de risco está ali em cima. Tem que multiplicar um pelo outro. O que também é conhecido como ajuste de risco. Então vamos lá, para ver como é que fica essa expressão. Então é beta I vezes padrão do mercado vezes P, que é o preço de risco do mercado. Vocês podem ver ali que o desvio padrão ele está na razão ali, né, da diferença entre o retorno do mercado e o retorno dos títulos públicos. Então eu corto um pelo outro e fica só a expressão beta I, que é o grau de risco do ativo I, vezes o retorno do mercado, a diferença, né, do retorno do mercado em relação aos títulos sem risco. A gente sabe que o retorno do mercado é maior. Então, ali, o grau de risco vezes aquilo. Então, é o retorno que eu vou ter seria o ajuste de risco. Quanto eu ganho em investir no ativo I? Bom, vai ser o grau de risco do beta I, né? Esse coeficiente que me diz o grau de risco, vezes o retorno, a diferença, pelo menos, né? Ali do retorno do mercado em relação dos títulos públicos. Né? O quanto eu ganho a mais do mercado em relação aos títulos públicos. Então, esse aí seria o ajuste de risco. Vamos utilizar ele, tá? Vocês já vão entender como. Então, pensa que é quanto eu ganho, então, em relação ao ativo I. Essa é a ideia, quanto eu ganho a mais. Mas vamos lá, vamos chegar nessa ideia. Outra forma de analisar essa equação é comparar o ajuste de risco do ativo I com relação ao ativo sem risco. Assim, eu tenho o ajuste de risco, que é o retorno do ativo I, menos esse ajuste de risco, que é o beta I vezes
a diferença do retorno do mercado e retorno dos títulos, ok? Assim, eu estou descontando o que está acontecendo. É o retorno que eu tenho com o ativo I menos o risco que eu tenho com o ativo I, tá? Essa é a ideia. Então, eu estou descontando do retorno o risco. Por isso que é um ajuste de risco. Da mesma forma, igual o retorno que eu tenho com os títulos públicos menos o ajuste de risco que eu tenho com os títulos públicos. Mas qual é o risco que eu tenho com os títulos públicos? Vocês já sabem que com os títulos públicos é zero, né? Porque exatamente o que eu espero de retorno é o efetivo. O efetivo é igual ao esperado. Então, o risco é zero, não tem variância, a variância é zero. Então, o beta-T, o grau de risco do ativo sem risco é zero. E aí, zerando essa parte da equação, eu tenho aquela expressão ali, né? O ajuste de risco em relação ao ativo I é igual, no final, ao retorno esperado do mercado, com risco. Mas aí o cara vai é igual, sem risco, desculpa, ou do títulos públicos, se quiser, o retorno dos títulos públicos. Mas é igual, e sim, isso faz todo sentido. Você é só pensar assim, ó, olha só, o retorno que eu tenho com o ativo I, ele deve, descontado o risco que eu tenho com ele, o grau de risco que eu tenho com ele em relação ao retorno do mercado, a diferença ali com o retorno do títulos públicos, descontado o risco, ele pelo menos tem que ser igual ao retorno fixo dado. Ou seja, eu vou ganhar mais. O risco é o risco que eu tenho, mas eu vou ganhar mais. Mas eu desconto o risco. De forma que se eu tenho um retorno descontado o risco igual do retorno de títulos públicos, então vale a pena. Eu estou indiferente entre investir nele ou não. Veja bem, se for menor, eu só vou investir em títulos públicos. Se for maior, eu vou investir nele com certeza, igual ao maior, né? Eu vou investir nele com certeza, né? Porque ele cobre meus riscos, entendeu? É claro que se eu for pegar só RI e RT, o RI é maior. O retorno, como a gente viu, né? O retorno de uma ação lá específica, de um ativo específico, vai ser maior que o dos títulos públicos. Senão, para que eu vou botar nessa ação que tem risco? Então ela cobre, o que que cobre? Os custos em relação ao risco que eu tenho, o que eu tenho de grau de risco, né? Esse seria o ajuste de risco em relação ao retorno. Tá entendendo? Ou seja, o retorno está cobrindo, assim, nominalmente, o que eu espero ter de custos em relação ao risco que estou assumindo. E essa diferença tem que ser pelo menos igual ou maior ao retorno que eu teria só com títulos públicos. Porque lá é um retorno certo. Então esse retorno tem que ser maior e tem que cobrir o que eu acho que tem de custo. Se não cobrir, por que eu vou tomar esse custo? Não cobre o custo que eu estou tendo em relação ao risco. Essa é a ideia. Então logo a gente tem essa expressão aqui, ó, eu passei o ajuste de risco para o outro lado, ele passa positivo. Então é isso que eu estou dizendo. O retorno do ativo I é igual ao retorno dos títulos públicos mais um plus, mais um extra, agora ele fica positivo esse risco, que paga o meu risco, por eu assumir esse ativo de risco. Porque se ele fosse zero, significa que eu não tenho custo, eu não tenho risco, eu tenho igual títulos públicos, eu não tenho risco. Mas se eu tenho risco, eu tenho que pagar esse plus a mais, para me correr esse risco, né, a mais em relação aos títulos públicos, que eu não corro risco nenhum. Então veja bem, essa parte da expressão, esse termo é referente ao retorno adicional que as pessoas exigem, né? Exigem, claro, para obter o ativo I. Ou seja, tem que me pagar mais, né, do que um ativo sem risco, é claro, para poder tomar esse risco. E correr seus riscos intrínsecos, claro, exatamente isso que eu estou explicando. Esse modelo, pessoal, é o principal modelo de determinação dos preços de ativos de capital, MDPAC, né, ou Capital Asset Pricing Model, CAPMAN, modelo CAPMAN, que tem muitas aplicações no estudo dos mercados financeiros, tá? Eu tirei esse trecho do Vale lá, ok, ele faz essa afirmação. Voltando aqui então, vamos supor então que o retorno seja maior, pessoal, tá? Ou seja, aquela parte esquerda da expressão acho que é melhor para explicar do que a direita. Mas a direita está falando a mesma coisa. Ou seja, o retorno que eu tenho com o ativo é maior que o retorno dos títulos públicos sem risco, mais inclusive o plus que eu ganharia por causa do risco. Porra, se ele é maior, aí sim que eu já ia consumir se fosse igual a ele, já ia demandar ele. Porra, mas se ele é maior, aí com certeza as pessoas vão todas correr para comprar, porque está dando um retorno maior
que seu risco, né? Vale a pena comprar esse ativo. Então, nesse caso, a demanda do ativo vai aumentar por ter um retorno maior que seu ajuste de risco, aumentando seu preço de risco. Aí que tá. O que acontece se as pessoas passam a comprar mais essa ação, mais esse ativo? O preço dela vai começar a aumentar. E aí, para cobrir esse retorno, se o retorno continuar constante, ela vai estar cada vez menor o retorno em relação ao principal que você está investindo. Está entendendo? Que você está comprando cada vez mais caro, a prestação ficando cada vez mais caro, o retorno é menor proporcionalmente em relação ao onde você está pagando. Então, o seu preço de risco vai diminuindo o seu retorno esperado, né, no equilíbrio novamente. E o equilíbrio vai se ocorrer novamente, porque o retorno esperado vai reduzir em relação ao risco até a igualdade novamente. Então, assim, os primeiros que chegarem no mercado, ou que notarem no mercado, que tem um ativo que está pagando mais do que seu prêmio de risco, né? Mais do que claro, mais que os títulos públicos e mais que o seu prêmio de risco. Então, tendo um pagamento extraordinário. Vale muito a pena investir nesse ativo. As pessoas vão migrar e vão comprar mais esse ativo. Só que isso vai aumentar o preço do ativo, reduzindo o seu retorno. Até onde? Até a igualdade. Porque quando chegar na igualdade, as pessoas param. Né? As pessoas param de comprar. E tá ok, tá? Então, é essa ideia que vai estar. Procurar esses ativos no mercado que estão pagando mais do que seu retorno, que paga o seu risco intrínseco, né? Que seria essa equação a mais. Então, veja bem, para ficar mais claro, essa parte é o retorno fixo do ativo. Porque esse aqui não tem risco. E ele está pagando mais que isso. Ele está pagando o quê? O prêmio de risco, que é toda essa parte aqui. Para eu correr esse risco, já que tem um risco nesse ativo, eu só corro se me pagar mais esse montante que está aí, que é o ajuste de risco. Aí, pessoal, vale muito a pena esse ativo, porque ele paga o suficiente para ele correr o risco nele. Porque, olha, ele está me dando um retorno e vale a pena correr esse risco dado esse retorno ainda. Imagina se ele paga mais que isso ainda. Aí várias pessoas vão querer entrar e comprar esse ativo até novamente esse equilíbrio de igualdade ocorrer. E esse seria então um ajuste para o equilíbrio de mercado de ativos, né? Entendido? Então, essa é a ideia que a gente tem sobre montar a carteira de investimento e sobre também a compra de ativos no mercado, dado o retorno e dado o seu risco, né, intrínseco. Tá? Então tá aí, pessoal. Essa vai ser então a nossa aula de hoje. Tá ok? Espero que tenha ficado bem bacana para vocês. Ela é um pouquinho mais complexa. Assim, tem dois livros que eu recomendo, assim, que é o capítulo 5 do Varian, né? Capítulo 5 do Pinsky, Robert Pinsky, né? Que é a Microeconomia, a oitava edição, é a última edição. E o Varian, não vou lembrar o capítulo mais, mas é um capítulo que também aborda a demanda por ativos de risco, alguma coisa nesse sentido. Tem dois capítulos ali que ele trabalha, o Varian no caso, né? O Varian divide mais os capítulos. Então tem dois que ele trabalha com a questão da incerteza, e aí é mais ou menos o segundo capítulo. Só que eu não me lembro agora, porque tem tantos capítulos no Varian, a numeração correta. Vocês vão achar lá facilmente e vai ter uma exposição sobre essa parte que a gente viu hoje na aula, tá ok? Então tá bom, pessoal, até o próximo encontro. Bye para todo mundo aí.